E se eu te disser que Sodoma e Gomorra foram destruídas por algo muito mais chocante do que você imagina? A Bíblia registra uma das destruições mais brutais da história antiga. Duas cidades prósperas, ricas, centros comerciais importantes da região do Mar Morto, completamente aniquiladas em questão de horas. Mas o que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Por anos, nos contaram apenas uma versão superficial dessa história. Hoje você vai descobrir detalhes perturbadores que muitos preferem esconder. Estamos no ano aproximado de 1900 a.C. A região do Vale do Jordão era fértil, verde, comparada ao próprio Jardim do Éden. 5 cidades formavam uma aliança poderosa: Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. Entre elas, Sodoma era a mais influente. Seu nome em hebraico pode significar queimada ou secreta, um presságio sinistro do que estava por vir. Mas por que essas cidades prosperavam tanto? Sua localização estratégica controlava rotas comerciais vitais. Betume, sal e produtos agrícolas fluíam dessas regiões. A riqueza era abundante, porém, como veremos, essa prosperidade trouxe algo muito mais sombrio que corrompeu essas sociedades desde dentro. Para entender a destruição, precisamos conhecer o mundo de Sodoma. Gênesis 13 nos revela algo fascinante. Quando Ló, sobrinho de Abraão, teve que escolher uma terra, ele levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor. Imagine, enquanto o resto da região era árido e desafiador, essa área era um oásis. Rios alimentavam plantações abundantes. O comércio florescia. Caravanas de toda a Mesopotâmia passavam por ali. O Mar Morto fornecia minerais valiosos. Era literalmente um paraíso econômico. Mas há outro detalhe crucial que poucos mencionam. Gênesis 14 descreve uma guerra. Os reis de Sodoma e Gomorra se rebelaram contra Quedorlaomer, rei do Elão, após 12 anos de servidão. A batalha aconteceu no Vale de Sidim, cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram ali, um prenúncio geológico importante. Esses poços de betume indicam atividade geológica intensa. Betume é asfalto natural que surge de depósitos subterrâneos de petróleo. Sua presença revela algo crítico. A região era geologicamente instável, com depósitos de hidrocarbonetos, gás natural e enxofre sob a superfície. A riqueza de Sodoma construiu uma sociedade de excessos e arrogância que estava literalmente sobre um barril de pólvora geológico. Aqui está o que raramente é ensinado. O pecado de Sodoma ia muito além da imoralidade sexual. Ezequiel 16:49 é explícito e chocante. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessário. Leia novamente. Soberba, fartura, indiferença aos necessitados. A prosperidade criou uma sociedade profundamente injusta. Os ricos acumulavam enquanto pobres eram explorados. A violência era normalizada. A hospitalidade, valor sagrado nas culturas antigas, foi pervertida em hostilidade brutal contra estrangeiros. Isaías e Jeremias confirmam: Sodoma se tornou sinônimo de injustiça social e opressão sistemática. Quando os anjos chegaram disfarçados de viajantes, a reação da cidade revelou a podridão completa. Homens cercaram a casa de Ló, exigindo que os visitantes fossem entregues para serem violentados. Isso não era sobre desejo, era sobre poder, dominação, desumanização total do estrangeiro. Até Ló, considerado justo por hospedar os anjos, estava corrompido. Sua oferta de entregar suas próprias filhas à multidão mostra como até os bons tinham valores distorcidos naquela cultura doente. Mas espera, se você está achando isso perturbador, deixe um comentário dizendo continua, porque o que vem a seguir vai te arrepiar.
E se ainda não é inscrito, se inscreve agora porque essa história só fica mais intensa. Gênesis 18 nos leva à conversa mais intrigante da Bíblia. Deus aparece a Abraão e revela: o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Perceba, não foi Deus quem detectou o pecado primeiro. Foi um clamor, um grito de sofrimento das vítimas que chegou aos céus. E então acontece algo extraordinário. Abraão negocia com Deus. E se houver 50 justos na cidade, Deus concorda em poupar. E 45. Deus aceita. Abraão continua 40, 30, 20, até chegar em 10 pessoas justas. Deus garante que por apenas 10 justos pouparia milhares. Pense no que isso significa. Deus não estava ansioso para destruir. Ele estava procurando razões para ter misericórdia. O julgamento seria o último recurso, não o primeiro. Mas por que apenas Ló foi considerado justo? A resposta é perturbadora. 2 Pedro 2, 7 e 8 diz que Ló afligia a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as obras iníquas deles. Ele estava desconfortável, mas permaneceu. Criou raízes, casou suas filhas com homens de Sodoma. Ló representa muitos de nós. Reconhecemos o mal ao redor, mas nos acomodamos, nos adaptamos, normalizamos, até que o julgamento se torna inevitável porque a sociedade ultrapassou o ponto de retorno. A missão dos anjos era clara: encontrar justos e, caso contrário, executar a sentença. Gênesis 19 começa com os 2 anjos chegando a Sodoma ao entardecer. Ló estava sentado à porta da cidade, uma posição de autoridade indicando que ele tinha status social ali. Quando vê os visitantes, insiste fervorosamente que fiquem em sua casa, não na praça. Por quê? Ele sabia o perigo. Os anjos inicialmente recusam. Não, passaremos a noite na praça. Mas Ló insistiu muito. Ele conhecia sua cidade. Sabia que estrangeiros não sobreviveriam uma noite nas ruas de Sodoma. E ele estava certo. Antes que fossem dormir, os homens da cidade cercaram a casa. O texto é específico: desde o moço até o velho, todo o povo de todos os lados. Não foi um grupo marginal, foi a cidade inteira. A corrupção era sistêmica, não exceção. O que exigiram é nauseante. Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os para fora a nós, para que abusemos deles. A palavra hebraica iada significa conhecer intimamente, violentamente. Era um ritual de dominação para mostrar que estrangeiros não tinham direitos, nem humanidade. Quando Ló tenta proteger os hóspedes, a resposta da multidão revela tudo. Este sujeito veio aqui como estrangeiro e quer bancar o juiz. Ló nunca foi realmente aceito. Era tolerado por sua riqueza, mas sempre foi visto como outsider. E agora, tentando fazer o certo, enfrentou a fúria da cidade. Os anjos precisaram intervir. Puxaram Ló para dentro e feriram os homens da porta com cegueira. Mas veja o detalhe impressionante. Mesmo cegos, se cansavam de procurar a porta. Nem a cegueira interrompeu sua violência determinada. A depravação era tão profunda que superava até limitações físicas. Então, vem o aviso urgente. Tens alguém aqui? Genro, filhos, filhas, tira-os da cidade porque vamos destruir este lugar. Ló correu até seus genros, homens de Sodoma casados com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. A resposta deles? Pareceu-lhes que zombava. Eles riram, acharam que era piada, morreriam rindo, incrédulos até o último segundo. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló. Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas para que não pereças. Mas Ló hesitou. O homem que seria salvo demorou. Estava tão apegado à vida em Sodoma que, mesmo sabendo da destruição iminente, relutou em sair. Os anjos literalmente pegaram suas mãos, da esposa e das filhas, e os arrastaram para fora pela misericórdia divina.
Fora da cidade a ordem foi clara: escapa-te por tua vida, não olhes para trás. Você consegue imaginar a tensão desse momento? Comenta aí embaixo. Você teria olhado para trás? E já aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa história completa. Gênesis 19:24 registra com precisão cirúrgica. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, da parte do Senhor desde os céus. E destruiu aquelas cidades, toda a campina, todos os moradores e o que nascia na terra. Enxofre e fogo do céu. Muitos interpretam isso como puramente sobrenatural, mas análises geológicas modernas revelam algo fascinante. A região do Mar Morto fica sobre uma falha tectônica massiva, parte do Vale do Rift. Depósitos enormes de enxofre, betume, gás natural e sal existem no subsolo. Um evento sísmico poderia ter liberado gases inflamáveis que, ao entrar em contato com o ar, se incendiaram, criando literalmente uma chuva de fogo. O enxofre derretido teria caído como napalm. As temperaturas alcançariam mais de 1000 graus Celsius. Não haveria escape. Deuteronômio 29:23 descreve o resultado. Toda a terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem erva alguma nela crescerá. Até hoje, a região sul do Mar Morto é desolada, com concentrações altíssimas de sal e enxofre. Arqueólogos identificaram possíveis localizações. Bab Edvra e Numeira mostram evidências de destruição por fogo intenso, datadas do período correto. Camadas espessas de cinzas, estruturas queimadas e abandono súbito. Mas o detalhe mais chocante, a esposa de Ló. A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Por que ela olhou? A Bíblia não explica diretamente, mas podemos inferir. Suas filhas casadas, seus genros, sua casa, toda a sua vida estava sendo consumida naquele inferno. O coração dela nunca saiu de Sodoma. Jesus mesmo usou isso como advertência em Lucas 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. A transformação em estátua de sal intriga. Seria literal. Na região do Mar Morto existem formações naturais de sal que se assemelham a figuras humanas. Guias turísticos até hoje apontam para uma delas chamada esposa de Ló. Mas o significado vai além do literal. Sal na Bíblia representa preservação e julgamento. Ela foi preservada como memorial permanente do custo de olhar para trás, de apegar-se ao mundo condenado. Seu corpo se tornou parte da paisagem devastada, fundida eternamente ao destino da cidade que seu coração nunca abandonou. Pense na ironia cruel. Ela foi resgatada fisicamente, mas nunca escapou emocionalmente. Estava tão próxima da salvação, metros apenas, mas perdeu tudo porque seu coração permaneceu preso. Quantos de nós estamos escapando de situações destrutivas, mas ainda olhamos para trás? Ainda nos apegamos ao que está nos destruindo? A esposa de Ló é um aviso eterno. Você pode estar sendo resgatado, mas se seu coração permanece no lugar errado, você perece mesmo estando fisicamente livre. Abraão subiu pela manhã e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a fumaça subia da terra como fumaça de uma fornalha. A devastação era completa e visível a quilômetros de distância. 5 cidades, milhares de pessoas, uma região inteira, obliterada em horas. Apenas Zoar foi poupada porque Ló pediu misericórdia para ela. Isso prova que Deus estava disposto a preservar mesmo até o último momento. Mas a história tem um epílogo perturbador. Ló e suas filhas se refugiaram em uma caverna. As filhas, traumatizadas pela destruição e acreditando que não havia mais homens na terra, embebedaram o pai e conceberam filhos dele. Dessas uniões nasceram Moabe e Ben-Ami, ancestrais dos Moabitas e Amonitas, povos que se tornaram inimigos perpétuos de Israel. Até a solução estava contaminada pela cultura de Sodoma. O trauma
os valores distorcidos, tudo permaneceu mesmo após a fuga física. As lições são profundas. Prosperidade sem justiça leva à destruição. Riqueza sem compaixão constrói sociedades podres por dentro. A injustiça sistemática clama aos céus. E há um ponto sem retorno onde a misericórdia não encontra mais razão para agir. Agora me diz, qual foi a lição mais impactante para você? Comenta aí embaixo. E se esse conteúdo está agregando, curte o vídeo e ativa o sininho, porque tem muito mais verdade bíblica chegando no canal. Sodoma e Gomorra não são apenas história antiga, são um espelho para toda a civilização. Jesus as citou como advertência sobre o julgamento futuro. Pedro as usou como exemplo de que Deus sabe livrar os justos e punir os ímpios. Judas mencionou que elas servem de exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. A mensagem não é sobre pecados específicos isolados, é sobre sistemas inteiros corrompidos, sociedades onde a injustiça é normalizada, onde os poderosos oprimem sem consequência, onde a violência é tolerada, onde a compaixão morre. Mas há esperança na história. Abraão intercedeu. Deus ouviu. Os anjos buscaram ativamente os justos. Ló, mesmo imperfeito, foi salvo pela misericórdia. Até no último momento havia oportunidade de escape. A pergunta que fica não é Deus foi cruel, mas sim como uma sociedade chega a esse ponto. Não acontece da noite para o dia. É um processo gradual de normalização do mal, de apatia moral, de conforto com a injustiça, de silêncio diante da opressão. A verdadeira questão hoje é: onde estamos nesse espectro? Estamos confrontando o mal ou nos acomodando? Somos como Abraão intercedendo, ou como Ló hesitando, ou como os genros zombando? Sodoma nos lembra: há consequências reais para escolhas coletivas. Mas também nos lembra: nunca é tarde demais para sair, até que seja. Que tenhamos sabedoria para reconhecer o momento e coragem para agir.